Já tem bastante tempo que eu queria falar sobre esse rapazinho, João Vitor Gasparino. Isso aconteceu há um tempo atrás, mas é um fato muito importante, porque esse rapaz, na época ele era um rapazinho de 22 anos, ele demonstrou convicção de fé, conhecimento, e a gente precisa mesmo de muito conhecimento para ter convicção de fé, porque nós temos que nos posicionar no mundo, nós fomos chamados para nos posicionar no mundo. Nós não podemos nos deixar levar pela falácia da neutralidade. Então, fica nesse vídeo, nós vamos estar falando desse assunto. Esse menino se negou a fazer um trabalho acadêmico e escreveu uma carta para o professor, explicando por que ele se negava a fazer esse trabalho. E tudo isso que esse menino fez nos dá subsídio para mostrar a importância do homem, o valor do homem, convicção de fé e a importância do nosso posicionamento espiritual. Curte, comenta, compartilha. Essas ações pequenininhas, sempre eu falo isso, ajudam demais. É fácil para você ir aí e curtir esse vídeo. Não é fácil para nós produzirmos esses vídeos. Tem todo um custo, tem tempo, tem pesquisa. A gente tem que fazer todo um trabalho para trazer pronto para você. Mas para você não, já está facinho. É só você curtir, abençoar a nossa vida, nos ajudar para que essa mensagem chegue mais longe. São ações pequenas. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Todos os dias eu estou postando. E o que vai acontecer? Você vai receber notificação dos vídeos que a gente tem postado. Compartilha, chama outros para fazerem parte desse canal. Nós queremos criar cristãos convictos na fé, que com o conhecimento que têm, tenham total capacidade de fazer calar o inimigo, de fechar a boca do diabo. Então vamos lá, porque é muita conversa, é muito assunto, é muita coisa. A carta dele é muito grande. Inclusive, eu vou até deixar o link da carta dele aqui embaixo para que quem quiser ler todo o conteúdo da carta depois, para que possa ler, porque é muita coisa e eu não vou poder ler tudo. Então, eu quero falar dos pontos principais. Esse menino, ele se negou a fazer o João Vitor Gasparino. Ele era, não sei se ainda está em Florianópolis, em Itajaí, mas ele era de lá e ele se negou a fazer esse trabalho e mandou uma carta para o professor justificando por quê. Mandou também para uma amiga e essa carta também acabou chegando nas mãos do jornalista Rodrigo Constantino, um jornalista que eu gosto e admiro muito. Sigam esse jornalista. Hoje, esse jornalista é ainda melhor. Ele ajuda muito mais pessoas a não cair nessa falácia do comunismo, né? E de todas essas ramificações do comunismo que são altamente destruidoras. Então, a carta do menino apresentava para o professor os argumentos do porquê ele não conseguia falar esses 3 pontos, né? Sobre Karl Marx. Então, eu vou ler um pedacinho só para vocês terem noção do comecinho aqui, como que ele se expõe do motivo dele de não escrever. Caro professor, como o senhor deve saber, eu repudio o filósofo Karl Marx e tudo o que ele representa e representou na história da humanidade, sendo um profundo exercício de resistência estomacal falar ou ouvir sobre ele por mais de meia hora. Aproveito através desse trabalho para não seguir as questões que o senhor estipulou para a turma, mas para expor de forma livre minha crítica ao marxismo e as ramificações e influências dele mundo afora. Sobre o Brasil, ele fala assim, olha, aqui no nosso país, a destruição psicológica das pessoas, do ideal de liberdade está sendo quebrado. Ele fala também sobre os ideais de democracia que estão sendo subvertidos através de mentiras. Ele fala também que eles não são imparciais, ou seja, eles mentem nas notícias. E aí, você vê, 2013, hein? Eles manipulam as informações e ele vai falando sobre isso. E para ele,
Seria muito difícil abordar sobre algo tão nefasto e nojento que tem destruído o mundo. E aí ele não cita só Karl Marx, aí ele fala também de Gramsci e fala também de Lenin, porque Gramsci não era tão terrível quanto Karl Marx, só que Gramsci era aquele comunismo, esse daí da mentira, de distorcer, de trazer o mal, o péssimo, como algo bom, como algo maravilhoso, não é? Há pouco tempo atrás, nesses manifestos, né, que houveram, mês de novembro, mês de dezembro, um cara invadiu uma manifestação com um carro. E ele passou por cima de 16 pessoas, inclusive 2 menininhas, crianças. Mas uma certa rede de televisão, que é muito vista no nosso país, colocou bem assim, que a pessoa, o cara, queria passar, os manifestantes não deixaram e ainda queriam agredi-lo. Não falou das 16 pessoas que ele atropelou, que ele machucou, não falou das 2 menininhas que foram em estado grave para o hospital. Não, olha como eles mudaram completamente a mensagem que eles transmitiam. Foi nojento, foi monstruoso. Eu não assisto essa rede de TV há mais de 20 anos, né? Meu filho mais velho está com 30 anos, e ele tinha uma média de 7 anos de idade, então tem um bom tempo que eu não assisto isso aí. Me mostraram, eu vi pela internet, assim, nojento. É isso que é a ideologia de Gramsci. Distorcer as coisas, a verdade, e fazer as pessoas engolirem e odiarem o outro, sabe, assim, é dessa forma como eles trabalham. E ele vai falar também de Lenin, que Lenin já era mais agressivo, inclusive, eu vou até mostrar aqui, depois, o ideário de Lenin, né? O decálogo de Lenin, tá? Mas aqui deixa eu falar um pouquinho dos reflexos que ele mostra aqui no Brasil, que eu achei muito importante, em 2013, hein? Ó, criminalidade, aumento da criminalidade, chegando a algum ponto, em alguns lugares está descontrolado, epidemia de drogas, né? E apoio ao narcotráfico e a criação de facções, crise de valores morais, destruição do belo como alicerce da arte. Isso aí eles sempre fizeram. Eles sempre pegaram feio, porque esse povo, eles são agentes do inferno. Eles não gostam de nada que é belo, nada que é bonito. Não vê o corpo humano, quando ele fala ali, crise de valores morais, não é? A imoralidade sendo propagada, defendida, levada, coisas medonhas que a gente não acredita, como apoio à pedofilia, tráfico de seres humanos, deformação humana, mutilação humana, porque a ideologia de gênero, ela leva à mutilação humana, fora que é a desfiguração humana mesmo. Quantas pessoas você olha para ele e não tem uma parte do corpo dele que não está tatuado, eles estão cheios de piercings, penduricalhos, cheio de... Olha, é uma coisa monstruosa. Isso, assim, rapaz está falando em 2013. E tudo isso, esse tipo de trabalho que induz, que manipula, é reflexo da ação de Gramsci, para ver como que Gramsci era tão terrível e monstruoso quanto todos os outros. E tudo isso acontece aonde? Dentro das escolas. Gente, quando eu falo para nós cristãos, nós temos cuidado e estarmos vigiando, porque as escolas, elas foram criadas por pessoas que odeiam Deus. Todos esses intelectuais, eles odiavam Deus. Todas as suas teorias foram criadas para desconstruir os padrões que foram criados por Deus, seja eles pelo cristianismo, pelo judaísmo, não importa. Sendo de Deus, eles são contra e criaram todo esse conteúdo e esse material para destruir o ser humano. Então, a revolução, ela não vinha só com Marx, tinha também os outros, as ramificações que vinham, e aí vem Gramsci, e aí vem Lenin, mas, eu falei sobre a escola aqui, e eu quero falar uma coisa aqui nesse vídeo, que eu sou educadora religiosa, porque eu me formei no seminário em educação religiosa, mas eu também sou professora
não é? Eu sou formada em pedagogia. E o que acontece na escola? Todo esse trabalho ali, e eu quero citar um cara que na escola eu tinha terror da pedagogia dele, que é o Paulo Freire, por causa da pedagogia do oprimido, a pedagogia da desalfabetização, da desconstrução de conhecimento, do emburrecimento humano. Pensa um cara que destruiu a educação brasileira, foi o tal do Paulo Freire. Então, pelo menos esse pedacinho de mim aqui, eu queria deixar aqui nesse vídeo, porque pensa o teórico, que teórico, que cara que era aquilo lá, pelo amor de Deus, né? Não podia nem ser considerado um educador pelo que ele falava e o que ele fazia, e o legado, ai meu Deus, o legado ruim que ele deixou, né? Então, pelo poder do nome de Jesus, vamos voltar para cá. Então, aí ele vai falando assim, que ele vai falando das consequências físicas da ideologia marxista no mundo, mas também psicológica e desse legado monstruoso que eles deixam no mundo, porque todas as nações, e ele fala, professor, o senhor sabe o que aconteceu na Rússia, na China, na Coreia, na Romênia, em Cuba. Professor, o senhor sabe que as monstruosidades, o genocídio, a carnificina que essas pessoas promoveram no mundo. Aí ele fala um fato no Camboja, que aconteceu no Camboja, que eu não sabia, que os caras lá, os milicianos da Revolução no Camboja, jogavam as crianças para cima para treinar tiro e matavam os bebezinhos no ar, antes de cair no chão. Então, olha quanta gente louca esses movimentos criam, desconstrução de padrões mentais de humanidade. Aí ele vem falando sobre a fome, sobre as doenças, sobre os maus tratos, sobre os campos de concentração, sobre as mortes por desidratação e pessoas que foram assassinadas compulsoriamente, porque esses movimentos eles fazem isso, e Marx foi o pai de toda essa desgraça. Ele promoveu tudo isso. Revolução, essa revolução, pessoas que dentro do seu próprio país depois começam a denunciar até seus próprios parentes, entregar até seus próprios pais para a morte, onde o crime, a desconstrução é pregada, é incentivada, onde mulheres são incentivadas a matar até mesmo já lá no ventre, não é depois que nasceu, não, é antes de nascer e depois que nasce, destruir psicologicamente todas as pessoas. Como ele poderia fazer um trabalho sobre isso? Mas aí depois ele deixa o decálogo de Lenin nessa carta, e é esse decálogo aqui que eu quero ler também nesse vídeo. Olha só o decálogo de Lenin, que era apoiador do marxismo. Então, quando a gente fala assim, que nós somos cristãos e que o princípio da neutralidade é diabólico, ele é diabólico. Porque seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Pronto. Está na Bíblia, mais claro do que isso, impossível. Então, o princípio da neutralidade, ele é o quê? Maligno, diabólico, e eu não posso deixar de falar isso. Em hipótese alguma. Então, nós temos que nos posicionar, e para nos posicionarmos, nós temos que ter pleno conhecimento da verdade. Então, presta atenção aqui no decálogo de Lenin. Primeiro, corrompa a juventude e lhe dê liberdade sexual. Leva a juventude para a imoralidade, eles vão se autodestruir, era a ideia. De Lenin, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Sabe o que isso significa? A igreja também. Não é só o jornalismo, não. Não são só as mídias. Esse princípio da neutralidade que é pregado dentro das igrejas, esse mesmo é aqui, ó, do item 2 do decálogo de Lenin, são infiltrados dentro da igreja de Cristo, distorcendo a verdade de Cristo e levando servos de Deus, homens até confiáveis, a entrar nessa onda do princípio da neutralidade.
de não misturar Deus com política. Não, não mistura, não deixa o diabo reinar sozinho. Deus tem que estar em todos os lugares. Olha quantas mentiras através do decálogo de Lênin, homens, servos de Deus poderosos, foram induzidos a pecar e a manipular a massa, todos os cristãos de dentro da igreja, a pecarem também. Divida a população, é o terceiro item do decálogo de Lênin. Divida a população em grupos antagônicos, coloca negro contra branco, mulher contra homem, jovens contra os pais, não é? E faz aí um fundunço, leva todo mundo a ficar um contra o outro, crie grupos antagônicos, destrua a confiança do povo em seus líderes. Olha, torne legal o político roubar, faz novela sobre os políticos que roubam, cria humoristas aí para eles contarem piadas sobre os políticos que roubam, cria a roda dos escarnecedores, faz aí eles sentarem na roda dos escarnecedores e zombarem e rirem de todas as desgraças. Deixa eles acharem que é normal, porque aí quando nós estivermos agindo, eles nem vão perceber. Fale sempre sobre democracia. Tudo que você for criar, tudo que você for falar, todo movimento, toda ação é democrático. Tudo que o outro for falar, que for democrático, você diz que é antidemocrático. Então você inverta os valores, mas você fale sempre de democracia, de Estado de Direito, de liberdade, cuida dos pobrezinhos, fala sobre a pobreza, sobre a miséria, porque é da pobreza e da miséria que nós vamos nos alimentar, não é? Então, olha lá, colabore com o esbanjamento do dinheiro público. Por que eles não dão dinheiro para o povo dentro do país, mas dão para fora, para poder fazer obras inúteis, para fazer coisas sem sentido, que não vão dar certo? É de propósito, é para esbanjar, destruir, para empobrecer, para enfraquecer e eles poderem dominar. O sétimo item do decálogo dele: promova greves, crie, né, sindicatos, não é? Promova greves, mesmo ilegais, movimentos, não é, de tormento ali, igual o MST, aqueles movimentos que invadem os patrimônios, que destroem a propriedade privada. Então, promova a greve, movimentos ilegais nas indústrias vitais do país. Quer dizer, coloque, né, estabeleça completamente, olha, vamos estabelecendo caos em todas as áreas. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não coíbam. Então, apoia a criminalidade, o uso de drogas, o narcotráfico, a imoralidade, tudo vale, e tira o poder da polícia, o poder de ação daqueles que podem coibir essas coisas. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa. Eles acabam manipulando todos e colocando todos numa camisa de força e obrigando as pessoas a fazerem o que eles querem. Eles levam os políticos a errarem, eles manipulam circunstâncias, vão seduzindo, leva os políticos a errarem. Aí, quando eles erram, eles usam aquilo como uma camisa de força para fazer eles apoiarem e aprovarem o que eles querem. Eles levam a pessoa à desgraça completa, eles destroem a vida moral da pessoa e depois usam isso que eles produziram contra a própria pessoa e a favor deles mesmos para produzir o que eles querem. E o último item do decálogo de Lênin é: procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Ok, cristãos? Ok, servos de Deus? Ok, exército de Deus, homens de Deus? Nós temos que ser neutros, nós não temos que nos meter nisso, nós não temos que falar disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Por esse decálogo de Lênin aqui, diga para mim aí nos comentários se nós não temos que nos meter, que falar,
que ensinar nosso povo, que mostrar isso. Gente, eles escreveram, eles deixaram escritos tanto os 11 pontos do ideário nazifascista de Joseph Goebbels, como o ideário o decálogo de Lenin. Misericórdia, pelo poder do sangue de Jesus. Essas coisas de Gramsci, todos os conceitos de Gramsci também, gente, estão escritos. A Igreja de Cristo precisa de conhecimento, porque é por não ter conhecimento que o povo perece, porque não tem convicção de fé. Aí não entende que a palavra de Deus é a verdade e é o melhor caminho, e é o único caminho para toda a humanidade. Conhecimento é a única forma da Igreja de Cristo vencer. O princípio da neutralidade é o princípio da morte da igreja, porque ela cala a boca dos pastores, ela cala a boca das lideranças, não permite que eles falem de coisas sérias e monstruosas que Satanás planejou, que são contrárias à palavra de Deus. É uma mordaça na boca dos pastores, pelo poder do nome de Jesus. Que os princípios da Bíblia sejam aplicados, eles sejam maiores do que a vontade do mundo, o desejo do mundo e a imposição do mundo. Que esse princípio aqui de se infiltrar, de colocar pessoas para controlar os meios de comunicação de massa, não tenham mais domínio sobre as nossas igrejas de Cristo. Que as igrejas de Cristo sejam livres, que os líderes cristãos sejam livres e falem a verdade para o povo de Deus, porque é sim, sim, e é não, e é não. E nós dizemos não para tudo isso, não para todo esse pecado, não para... Porque isso aqui é uma catástrofe, é morte, é genocídio. Gente, isso aqui é monstruoso. E nós como cristãos, e nós que queremos formar um grande exército de homens e mulheres conhecedores da palavra de Deus, fortes para enfrentar o mundo, nós temos que falar e eles têm que falar, nós temos que conhecer profundamente e eles têm que conhecer profundamente para que nós tenhamos convicção de fé e possamos dizer não ao inimigo. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Deus abençoe a sua vida e multiplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.